Bom dia. 3 domingos já que eu estava ausente, mas agora matando a saudade de todos vocês. É um prazer a gente voltar aqui para casa, viu? A gente adora, sempre em casa mesmo. Bom retorno. Obrigado. Pessoal, hoje a gente tem a nossa palestrante Luciana e a gente vai falar um pouquinho de esclarecimentos, né? O que diz o Espiritismo sobre a dor e o sofrimento, algo que a gente não conhece, nem sabe de ninguém que está passando por isso. Então vamos entender um pouquinho do que o Espiritismo traz de luz para esse assunto, né? E só lembrando, e também para os novatos, os que estão vindo pela primeira vez, a gente então tem a palestra, ao final da palestra a gente tem o passe e retorna para cá para a prece final, tá bom? Hoje a gente não tem a Andréia, então eu conto com vocês para a gente fazer o coro cantado, tá bom? Aí eu saio e vocês cantam, tá bom? Vou pedir então para a gente mentalizar, elevar os nossos pensamentos a Jesus. Vamos aos poucos fechando os nossos olhos e agradecer esse momento. Eu vou ler para nós uma prece do Francisco Chico Xavier, ideal espírita, no caso do espírito André Luiz. O objetivo de sua vida na Terra não constitui a autoridade, a beleza ou conforto efêmeros. É o aperfeiçoamento espiritual. A fraternidade pura não expressa faccionismo de classe ou crença, pátria ou partido. É bênção de amor e de entendimento. A finalidade da educação não se resume no respeito cego a tradicionalismo e preconceito. É disciplina aos impulsos próprios. A máquina não existe para automatizar a experiência. É recurso à prosperidade geral. A evangelização da infância não consiste em seu acondicionamento às nossas ideias. É o processo da emancipação infantil para a compreensão da justiça e do bem. O exercício profissional, não com substância, concorrência desonesta em louvor da ambição. É ensejo de auxílio a todos. O conhecimento maior não representa ingresso à felicidade contemplativa. É libertação do erro com responsabilidade na consciência. A caridade não exprime virtude, conforme a nossa inclinação afetiva. É a solução a qualquer problema. A sua fé não significa exclusivo ideal para o futuro. É força construtiva para hoje. O seu estudo não se restringe à padronização de sua existência, à existência dos outros. É arma viva para a reforma de você mesmo. A melhoria moral não transparece desse ou daquele título honroso, alcançado entre os homens. É luz manifesta em seu bom exemplo. Então, diante dessas palavras, agradecemos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos entre irmãos, entre amigos queridos, e agradecemos também ao mundo espiritual, que ao longo da semana preparou o ensinar com tanto carinho e renovação das energias. Que possamos aproveitar ao máximo o que for nos ensinado nessa palestra, e que mais do que isso, consigamos praticar ao máximo o que nos for dado de graça. Que assim seja.
só não cantei mais alto, porque aí vocês vão pedir para eu ver todo domingo e nem sempre dá, né? Então, não, eu também seria, mas nem sempre dá, então eu falei, deixa eu segurar, né? É. Bom dia a todos. Bom dia. Que a luz do Mestre nos envolva e que ao retornarmos à nossa casa nesse domingo possamos levar as energias que a gente recebe aqui e a minha esperança que levem também um pouquinho da mensagem, tá bom? Então hoje o tema, né, o que diz o Espiritismo sobre a dor e o sofrimento. Porém antes eu trouxe aqui dois lembretes para vocês de dois eventos que vão acontecer aqui em Piracicaba nos próximos dias. O primeiro é o dia de Allan Kardec, que vai acontecer no dia 9/4, na Câmara Municipal. Esse evento é um evento que é uma lei municipal em Piracicaba, e é um dia que é disponibilizado pela Câmara da cidade, né, em homenagem ao nosso codificador, e nós estamos fazendo uma campanha forte para o comparecimento dos espíritas a esse evento. Por quê? Porque é um dia que é disponibilizado para homenagear aquele pelo qual nós estamos aqui. Né? Se Allan Kardec não tivesse feito a codificação, lógico que a espiritualidade iria utilizar outros meios para nos passar a revelação, porém, né, ele fez um trabalho maravilhoso ao qual nós devemos render nossa gratidão e homenagens, e muitas vezes esse evento acaba ficando meio vazio. E é lamentável isso, porque eu sempre digo que se fosse um evento dos nossos irmãos evangélicos, faltaria cadeiras na Câmara para tanta gente. Se fosse dos católicos também. Então nós, como espíritas, precisamos demonstrar a nossa união e fortalecer a nossa doutrina com a nossa presença, prestigiando o dia e prestigiando a Maruísa também, que eu posso garantir a vocês que é uma excelente palestrante. Ela já esteve na nossa casa, tem muito para compartilhar. Como vocês podem ver aí, ela é professora, colaboradora do Grupo Espírita Allan Kardec, coordenadora de grupos de estudo, ela escreve para a Revista Internacional de Espiritismo, então tem muito conteúdo para compartilhar conosco. Então fica o convite para quem puder comparecer na quarta-feira, né, às 19h30, para prestigiar o evento lá na Câmara. O outro evento, que eu tenho que vender o nosso peixe também, né, vai ser lá na nossa casa, lá no dia 12 de abril, das 14 às 18, um seminário Indo Além do Luto com a deusa Samu. Se vocês quiserem pesquisar quem é deusa Samu, ela tem muito conteúdo na internet. Ela é psicóloga clínica e ela trabalha com tanatologia, ou seja, ela trabalha com luto nos hospitais, tanto com as famílias que já estão em processo de luto com alguém que está já prestes a fazer a passagem, quanto até mesmo com as pessoas que estão fazendo a passagem. O trabalho dela é chegar para a pessoa e falar que roupa você quer usar no momento quando você desencarnar, quem você quer que esteja no seu velório. Você quer que toque uma música? Então, assim, toda essa preparação. E ela não fala isso sem saber. Ela fala sempre que, quando alguém chega para ela e fala, você não sabe o que eu estou sentindo, ela fala, eu sei sim, porque eu já perdi um filho. Então ela vai falar lá pra gente do luto, seus desdobramentos, sobre a morte, os vários tipos de perda, porque o luto também não está relacionado só à morte, mudança de cidade, separação, todas as perdas que nós sofremos geram luto. Então ela vai falar sobre isso e nos propor formas da gente superar, porque tem gente que acaba passando a vida inteira em luto, né? E isso não é nada saudável. Então fica o convite para quem puder participar. Nós vamos ter um coffee break. Estamos solicitando que quem comparecer levar um pratinho para a gente compartilhar na hora desse intervalo, porque depois desse intervalo vai ser um momento de perguntas e respostas. Então é bem bacana quem puder ir. E, além disso, no domingo de manhã, no Fora da Caridade, às 10 horas, ela vai fazer uma roda de conversa. Então, quem tem filhos, quem tem crianças e adolescentes, o tema vai ser esse, tá? Uma roda de conversa. Então, ficam os 3 convites aí, na verdade, para vocês. Então, indo agora para o nosso tema da manhã, né? Quando a Rosilda me propôs esse tema, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar sobre isso? Porque esse assunto já é bastante abordado na doutrina espírita e eu gosto, às vezes, de ir por um caminho que talvez ainda não tenha sido explorado. E, zapeando na internet, acabei me deparando com uma entrevista do doutor, né, Frutuoso,
não sei se vocês o conhecem, ele é médico, cirurgião geral, oncológico, enfim, aí vocês podem ver, né, toda a formação dele, e além dessa formação médica que ele tem, né, de trabalhar com câncer, ele tem uma importante produção científica, né? Ele é conhecido como autor de vários livros para a medicina de uma nova era. O que seria isso? São os médicos que estão procurando tratar o ser humano na sua integridade, ou seja, né, corpo, mente e espírito, né? Então, esse é um caminho que a ciência está percorrendo e que cada vez mais está se aproximando da melhora do tratamento. Então, na obra dele, ele aborda o espiritismo, parapsicologia, vida extraterrestre, a luz da física moderna, mecânica quântica e astrofísica aplicadas. E ele estava dando uma entrevista no podcast da doutora Ana Beatriz Barbosa, acho que vocês devem ter visto alguma coisa dela no Instagram, ela está sempre lá. E ela recebe no podcast uma pergunta de um ouvinte, né, fazendo a seguinte indagação: como o espiritismo explica doenças graves como câncer, principalmente em crianças? Porque essa é uma questão que às vezes a gente se questiona, né? Fala, você vê uma criança que às vezes nasce e já passa um tempo, daqui a pouco tem um diagnóstico de um câncer. E se a gente pensa assim, nossa, né, um bebê, né, uma criança, o que fez de errado? Por que está sendo castigado? Claro que esse tipo de indagação nós temos que atribuir a pessoas que não têm conhecimento algum das questões espirituais, porque a gente já não está mais nessa fase de fazer esse tipo de pergunta, né? Porque senão a gente está admitindo que Deus é injusto. E a gente sabe que Deus é soberanamente bom e justo. Então a gente não pode mais fazer essa pergunta. Mas digamos que as pessoas que não têm nenhum conhecimento ou estão no início ainda fazem esse tipo de questionamento. E o doutor Paulo responde para a doutora Ana Beatriz que certa vez ele estava conversando com um colega médico que é professor, e segundo ele, esse médico chamado Alberto Lima de Moraes Coutinho, ele chamou de um mestre da mastologia, né? Ele cuida dessa parte. E esse professor pergunta para ele: você coloca nos seus livros e também nas suas palestras que o câncer pode funcionar como um aspirador de impurezas, que os tumores aspiram as impurezas que estão no espírito e também podem corrigir deformações perispirituais pelo comportamento inadequado em vidas passadas. É isso que eu entendo? Então, o Dr. Frutuoso, ele coloca nos livros dele que o câncer, ele funciona como um aspirador das nossas impurezas. É como se estivesse tirando aquilo de ruim que nós temos no nosso perispírito e através do corpo vai depurando essas impurezas. E o Dr. Frutuoso responde: sim, essa é a minha intenção quando eu faço esse tipo de colocação. E o Dr. Alberto continua: e você diz que nós todos somos imortais, que a imortalidade está no espírito e não no corpo físico, não é isso? Então, o corpo físico funciona como um aspirador de impurezas através de tumores e corretor das deformações do perispírito. E ele continua perguntando: Paulo César, então por que você opera os seus pacientes? Por que você tira o câncer dele? Por que você não deixa que ele continue aspirando impurezas e corrigindo imperfeições? Vejam, essa pergunta vem de uma pessoa cética que está olhando só pelo lado racional. Ou seja, se você está dizendo que a doença, que o câncer está aspirando as impurezas, está fazendo uma limpeza no perispírito, está tornando a pessoa mais pura, então por que tratar? Né? Então por que não deixa, né, que a doença faça todo o seu papel, cumpra todo o seu objetivo? Né? Por que você trata? E aí no podcast o Dr. Paulo fala, nossa, ele me pegou de surpresa com essa pergunta, porque eu nunca parei para pensar nisso. E ele falou, com certeza eu fui intuído para a resposta, né? Porque ele foi pego de surpresa pela lógica e ele disse que foi intuído e respondeu o seguinte: eu, como médico, não sei até onde deve ir o sofrimento de ninguém. Então eu acho que tenho obrigação de fazer tudo o que eu puder para curar, aliviar e consolar. Porque o Criador, que eu não entendo, só tenho a certeza que ele existe, ele age nas criaturas através das suas criaturas. E é a verdade. Quem de nós pode mensurar até onde deve ir o sofrimento de alguém para que ele se purifique das suas impurezas?
Nós não sabemos. Então, se a gente for levar por esse lado, quando a gente passa numa noite fria de inverno e de repente a gente tem uma jaqueta jogada assim no banco de trás do nosso carro e a gente passa e vê um irmão encolhido de frio, a gente vai falar assim, eu até poderia dar a minha jaqueta para ele, mas eu não vou dar porque ele precisa passar o frio que ele está passando. Ele precisa sofrer porque ele está sendo depurado. A gente tem o entendimento de que cada um está aonde precisa estar, da forma que precisa estar, que Deus não erra em distribuir, né, a nossa encarnação, no nosso planejamento encarnatório, mas isso não significa que nós não possamos e não devamos tentar aliviar o sofrimento do nosso irmão, porque a gente não sabe até onde ele precisa ir, né? E aí a gente vem para os esclarecimentos da doutrina espírita, né? Primeiro a gente tem que entender qual a diferença entre dor e sofrimento, né? Porque a dor, ela é uma experiência física, ela é emocional, né? Uma física ou emocional. Se alguém derrubar um tijolo no meu pé, eu vou sentir uma dor física, né? E se eu tiver uma perda, como a gente estava falando agora do luto, a gente tem uma dor emocional, que às vezes se torna tão forte que ela realmente acaba causando, ela parece física, né? A gente sente aquele aperto no peito, né? Nosso timo, ele encolhe, assim, né? A nossa glândula, o timo aqui. Por isso que às vezes a gente aplica, quando a pessoa fala que está muito angustiada, ela está muito se sentindo pressionada, você aplica um passe aqui nessa região para ativar o timo, para que o timo relaxe, porque é o timo que faz com que a gente vá ficando, sentindo aquela pressão, aquela coisa ruim. Então acaba que a gente, pondo a mão aqui no microfone, acaba que a gente realmente sente uma dor física que vem do nosso emocional, né? Então a dor é a experiência física ou emocional, e o sofrimento é a reação da alma à dor. É como a gente está lidando com a situação, né? Que ela pode ser intensificada pela rebeldia ou amenizada pela aceitação e fé. O que isso quer dizer? Eu estou passando por uma situação difícil. Só que eu sou uma pessoa que estou num momento de rebeldia, que estou brigada com Deus, estou brigada com a espiritualidade, estou me sentindo uma vítima, estou me sentindo injustiçada por estar passando por aquele momento. Então o meu sofrimento vai ser mais intenso. Eu estou acarretando ainda mais peso aquilo que já está pesando em mim, né? Porque eu não estou aceitando, e ao invés de eu procurar soluções, utilizar os atributos que Deus nos deu, né? Que é inteligência, vontade e o livre-arbítrio, para sair daquela situação, porque Deus nos deu inteligência exatamente para a gente superar as nossas dificuldades. Né? Todos nós viemos equipados, digamos assim, com esses 3 atributos que nos auxiliam ao longo da nossa vida. Mas existem momentos da nossa vida que a gente esquece e resolve ficar ali que nem uma criança mimada, sapateando, rolando e blasfemando e esquecendo que a gente tem amparo. Então, quando a gente age assim, a gente reforça, a gente coloca mais peso no que já está sendo pesado para nós. Ou a gente pode amenizar pela aceitação e fé. Lembrando que a aceitação não é dizer assim, nossa, eu estou passando por essa dificuldade, então eu vou ficar aqui sofrendo, é a vontade do Pai, Ele sabe a hora que vai acabar, eu vou ficar aqui sofrendo. Não é isso. Aceitar é entender de que eu necessito passar por aquilo, mas que eu posso procurar todos os meios para melhorar, né, e amenizar e passar de uma forma mais equilibrada, mais tranquila. E a fé é a crença, né, a gente acreditar, a gente saber que nada é sem propósito, que tudo que a gente passa existe uma razão de ser. Deus não nos coloca em situações que não sejam para o nosso bem, por mais que a situação seja horrível, né? É terrível, por exemplo, você ir ao médico e receber um diagnóstico de uma doença, né? E quanto mais grave a doença, mais terrível é pra gente. Ninguém vai dizer, eu sou espírita, se eu for lá no médico, ele fala assim, olha, eu fiz a biópsia aqui do seu material e o negócio é maligno. Não, é tudo bem, eu sou espírita, eu tenho fé. Não é assim também. A gente leva aquele impacto, a gente, né, seria irracional a gente falar isso. Não, tá tudo certo, eu sou espírita, vai dar tudo certo. O doutor Bezerra de Menezes já está curando aqui. Não é assim. Né? Existem vários fatores que vão determinar o desenrolar dessa situação, a necessidade espiritual que a gente tem, as nossas expiações, o nosso mérito, enfim.
ou se é o momento da gente partir, a gente sabe, se a única certeza que a gente tem é que nós vamos partir, ou alguém acha que vai ficar aqui eternamente, né? Nós vamos e voltamos, vamos e voltamos, vamos e voltamos, de acordo com a nossa necessidade. Mas o momento chegará de que, de alguma forma, alguma coisa vai fazer com que o nosso corpo físico não tenha mais condições de abrigar o nosso espírito e a gente vai partir, né? E mesmo nessa situação, a nossa fé nos traz tranquilidade, de saber que é o momento do retorno e que nós não estamos morrendo. Porque a morte não existe. Existe a deterioração do nosso corpo físico, mas o nosso espírito é imortal. Então a gente parte daqui, deixa a nossa veste carnal, que nos serviu de veículo pelo tempo que nós estivemos aqui, retornamos ao mundo espiritual para nos prepararmos para um retorno para um outro corpo novinho, bonitinho. Ai, que legal, a gente recebe uma roupinha nova, né? Então, essa fé ameniza muito a nossa dor e o nosso sofrimento, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos a seguinte frase: o sofrimento é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E olha que interessante, né? Porque a gente ouve isso e fala assim, mas como é que sofrimento e bênção pode estar na mesma frase? É complicado da gente entender. Só que ao longo dos nossos estudos, do nosso esclarecimento, a gente vai percebendo que realmente a bênção é libertadora, porque ela nos depura. A gente lá em outras encarnações, a gente pegou o nosso cartão de crédito, né, espiritual e foi gastando, cometendo os nossos erros, usando o nosso livre-arbítrio de forma equivocada, infringindo as leis divinas. Porque a gente entra em sofrimento quando a gente infringe as leis divinas. E aí, Deus permite que a gente faça o que a gente quiser. Porém, nem tudo nos é lícito, como dizia Paulo. E aí chega o momento de reencarnar e expiar as nossas dívidas lá do cartão de crédito. E aí o boleto chega. E como é que a gente se livra disso tudo? Não é pagando o boleto? Você faz uma dívida, na hora que você paga o boleto, fala, que delícia, paguei, tá tudo certo. É a mesma coisa espiritualmente falando. A gente precisa corrigir as nossas faltas. Então, o que a gente chama de sofrimento é a oportunidade que Deus nos concede de corrigirmos os nossos erros, né? Então, é por isso que as duas palavras estão na mesma frase. Causas da dor segundo o Espiritismo. Existem dois caminhos para que a gente necessite entrar nesse processo da dor. Um deles são as causas atuais, né? Porque a gente às vezes acha que tudo o que acontece na nossa vida é consequência da vida passada. Nem sempre. Porque a gente está aqui e a gente tem um talento exemplar de acarretar mais erros. Então a gente já vem com os erros do passado, que a gente fez lá, a gente colou chiclete no cabelo de Jesus, ficou salsinha na tábua dos 10 mandamentos, enfim, fizemos tudo aquilo que a gente brinca que a gente fez, né? E a gente já vem com essa carga. Só que a gente chega aqui e acaba fazendo mais coisa errada, né? A gente não perdoa o amiguinho, a gente é orgulhoso, é vaidoso, é egoísta, né? A gente continua, ao invés da gente pensar assim, não, eu preciso aproveitar todas as oportunidades que estão à minha disposição para fazer o bem, não, eu continuo preso, né, às minhas más inclinações e vou aumentando a minha lista de erros. Então a gente tem as causas atuais da dor e sofrimento. Ou seja, eu levanto de manhã, a minha vizinha varreu lá um cocô do cachorro dela na frente da minha casa. Ao invés de eu respirar fundo, ficar calminha, ir lá, não, eu vou lá brigar com a vizinha, acabo me desentendendo e a gente se agride. Aí ela vai lá e faz um boletim de ocorrência contra mim e eu tenho que responder um processo. Isso é causa anterior da outra vida? Não, isso é causa do meu descontrole atual. Eu me descontrolei, fui lá, briguei por uma besteira, né, que poderia ter sido resolvida de outra forma, e estou respondendo por isso agora. Então é causa atual. Não adianta falar, acho que na outra encarnação, eu e ela já éramos inimigas. Não, às vezes não tem nada a ver. Você está criando a situação hoje, agora. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, a origem de muitos sofrimentos está nos próprios erros cometidos na vida presente. Então, a gente precisa pensar, observar o nosso proceder diário, para que a gente não acarrete mais situações as que a gente já trouxe para a correção.
E nós temos as causas anteriores às nossas aflições. Essas sim são as que nós viemos aqui para correção, né? Então, se considerarmos cada existência corporal, que cada existência corporal é apenas um momento muito curto na vida do espírito, compreenderemos que as penas suportadas nesta vida são de pouca importância. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Então, por que eles dizem isso? Cada existência corporal é apenas um momento muito curto. Às vezes a gente fala assim, nossa, vamos ficar aqui na Terra 70, 80, 100 anos, né? Cada vez mais a gente está vendo o pessoal ficar centenário, 105, 110, né? Mas, considerando isso na nossa existência de espírito imortal, isso aqui, ó, é muito rápido. É muito rápido. Né? Para nós que vivemos aqui dia a dia, com a nossa consciência de espírito encarnado, não parece de fato. Né? Os anos vão pesando, mas na nossa existência espiritual é nada. Então, as penas suportadas agora é muito pouco, gente. É muito pouco perto do que a gente tem para corrigir. Né? Levando-se em consideração que somos espíritos imortais e a gente não tem nem como contabilizar quantas encarnações nós tivemos antes dessa, vejam quantas oportunidades de errar nós tivemos. E por que eu falo oportunidades de errar? Porque nós somos no planeta Terra. Só por isso a gente já sabe que a gente errou pra caramba. Que afinal de contas o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Então, se nós não fôssemos espíritos que cometeram erros, que necessitam de expiações, nós não estaríamos aqui, a gente estaria já num mundo feliz, né? A gente já teria ascendido esse patamar aqui, estaríamos no mundo feliz. Então, só o fato de estarmos encarnados na Terra, já sabemos qual é a nossa ficha corrida, né? A gente já sabe que bom aqui ninguém é. Então, a gente precisa entender que a gente recebeu uma oportunidade de estarmos aqui para melhorarmos, para corrigirmos, e a gente precisa aproveitar cada dia, cada momento para fazer isso, né? E não fazer o contrário. É fácil? Não é fácil, eu sei que não. A gente vive pressionado pela sociedade e por todas as situações e essas exigências de padrão disso, padrão daquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assado, e conviver com pessoas que têm um pensamento muito diferente do nosso, né? Às vezes no seu trabalho você está ali, acontece uma situação e você resolve silenciar, resolve ficar calmo, chega um coleguinha e fala assim, mas você vai deixar ela falar assim com você? Mas gritou com você, desrespeitou você, você fala, não, mas tá tudo bem, já vai passar. Ah, eu não deixava. Olha o inimigo ali tentando, né? Eu não deixava. Porque aí o que acontece? Realmente, a gente precisa lembrar, abrindo um parênteses aqui, das influências espirituais. Né? Nós somos influenciados para o bem e para o mal. Então, todas as vezes que for aberta uma brecha, né? Os nossos irmãozinhos ignorantes vão tentar nos influenciar para o mal. Ao passo que, quando nós estamos com o pensamento firme, elevados, vibrando bem, os nossos irmãos, nossos protetores estão tentando nos influenciar para o bem. É uma luta constante. Vai vencer quem a gente deixar, com quem a gente se afinizar. Então, é difícil, a gente sofre essa pressão de ser orgulhoso, de não se deixar ser humilhado e tudo mais. Então, a gente precisa estar muito atento, porque senão a gente acaba cedendo. No calor do momento, quando a gente viu, já foi lá e já falou que não devia, já agiu como não deveria, e aí depois que passa, que baixa a adrenalina, você fala, nossa, eu não podia ter feito isso, mas de novo eu caí nessa. E vai acontecer. A gente cai, tropeça, levanta, né, limpa o joelho ali e vamos seguir em frente. É normal. Só que a gente precisa se vigiar para que isso não aconteça, né? E, enfim, como diz aqui, cada momento que a gente vive, aqui as penas que a gente suporta são pequenas, são rápidas perante a imortalidade da nossa existência, né? E o espírito sofre na vida corporal as consequências das suas imperfeições, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 399. Então, não existe injustiça e nenhum de nós é vítima. Aquilo que a gente passa foi criado por nós mesmos.
de acordo com as nossas imperfeições, de outras vidas ou mesmo desta, como diz o livro dos Espíritos a respeito das causas atuais e das causas anteriores do nosso sofrimento. Então, quando a gente vê um bebê, uma criança pequena, que nasce com uma doença ou às vezes com uma deformidade, né? Crianças que a gente fala, nossa, mas que dó, uma criança que chegou agora, a gente está ignorando a sua condição de espírito imortal. Porque ele é pequenininho, é bonitinho, como o Juca costuma dizer, é um espiritinho, né? Um espiritinho ainda, né? Mas é um espiritinho imortal, que tem a sua história por trás. Ele está chegando aqui num novo corpo que está trazendo as imperfeições necessárias para a sua expiação, né? Para que ele possa se purificar. E cabe a nós orientar e cuidar daquele espírito da melhor forma, para que essa encarnação em que ele está passando por isso cumpra o seu objetivo de se melhorar. Né? Então, muitas vezes a gente vê pessoas nessa situação que lidam muito bem com isso. Eu, por exemplo, tenho uma amiga, não sei, vocês devem até conhecer a Carolina Tanaka, que é uma mocinha aqui de Piracicaba que nasceu sem os dois braços. Essa menina é um exemplo. Eu convivi com a mãe dela, trabalhei com ela. A família nunca tratou Carol como uma vítima. Nunca tratou Carol como se ela fosse diferente das outras pessoas. Haja vista que eu, com os dois braços, tenho dificuldade de tirar minha sobrancelha. Carol tirava a sobrancelha com o pé. Vocês conseguem imaginar isso? Alguém pegar uma pinça e tirar a própria sobrancelha com os pés? Dina me contou uma vez que estavam à mesa ela, o marido e o filho e a Carol brigando para ver quem ia lavar a louça do almoço. De repente, eles brigando, de repente olharam, a Carol não estava lá, a Carol estava lá, colocou um banquinho, sentada, lavando a louça com os pés. É para envergonhar, gente, né? É para envergonhar. Então, Carol é formada em educação física, Carol é formada em pedagogia, ela dirige, ela tem uma vida independente. Ou seja, é um espírito que veio realmente com uma missão de mostrar para nós que nós não devemos ficar chorando por coisas pequenas, quando a gente tem tudo perfeito, né? Enquanto alguém que poderia se vitimizar não fez assim, e os pais souberam conduzir da melhor forma, porque também nunca a trataram com diferença. Não, você não tem os dois braços, então vamos ver o que você pode fazer com os pés. Vamos ver o que você pode fazer com todo o resto que você tem. Né? Então a gente precisa ter esse cuidado e observar. E muitas vezes a gente escuta umas besteiras assim, mas nasceu sem os dois braços, porque deve ter sido ladra na outra encarnação e nasceu com os dois braços, sem os dois braços. E isso é outro erro que pseudos espíritas cometem, de ficar querendo julgar, ficar querendo atribuir diagnósticos para coisas que a gente não tem a menor condição de saber. Quem é que pode saber o que aconteceu, gente? De repente ela falou, não, olha, eu tenho essa ficha corrida aqui cheia de erros, eu quero ir sem os dois braços. Eu quero ir, quero mostrar para as pessoas, ser um exemplo para as pessoas de que é possível, sim, a gente viver, quero ser exemplo, quero poder dar o meu melhor. Pode ter sido isso. Não tem. Outro dia também foi um palestrante na nossa casa, eu particularmente discordo do que ele disse. Porque a pessoa que tem depressão, ela fez muita coisa errada na outra vida e nessa vida ela veio com a depressão. Nós não temos como afirmar esse tipo de coisa. Não temos. Isso é perigoso. Porque na plateia você pode ter pessoas com depressão que vão sair ainda mais depressivas, falando, nossa, eu fui um horror na outra encarnação, porque agora eu tomo Rivotril, diazepam, sei lá mais o quê. Não é assim, gente. Tem que ter muito cuidado com o que a gente afirma. A finalidade da dor. A dor não é punição, mas educação e transformação. Gente, nós sabemos que nós, seres humanos, temos uma tendência natural ao comodismo. A gente gosta de ficar bem quietinho, na nossa, com a vida tranquila. E vocês acham que dessa forma nós iríamos evoluir? A gente não sai do lugar no comodismo. A gente não sai do lugar. Por exemplo, se você mora numa casa alugada,
há 20 anos e o dono da sua casa não vier em algum momento solicitar que você saia da casa, você vai continuar 20 anos morando naquela casa. Tá bom aqui, a casa é boa, vou continuar. Aí, de repente, quando a pessoa vem te pedir a casa e você sai para ver os preços dos aluguéis e fala, nossa, esses 20 anos que eu estava aqui pagando, eu poderia ter financiado, eu teria quitado a minha casa, já teria... Então, vocês estão vendo como a gente é comodista? Então, a gente precisa que as coisas nos balancem, nos sacudam, para que a gente se movimente, para que a gente use, novamente, inteligência, vontade e livre-arbítrio. Então, a dor, ela não é punição, ela nos educa, né? Porque através da dor a gente aprende que tem certas coisas que é melhor não fazermos, que para o nosso bem é melhor a gente não praticar, e a partir disso a gente vai se transformando, né? Que é o objetivo da gente estar aqui. Nos transformarmos em espíritos melhores e dessa forma ajudarmos a renovação do nosso planeta. Né? Porque a gente fica aguardando essa tão esperada, esse planeta regenerado, mas a gente faz o que para que isso aconteça? Se a gente não se transformar, não vai acontecer. É a minha transformação, a minha regeneração individual e a de vocês, que vai se tornando algo coletivo, e dessa forma a gente regenera o planeta todo. Mas enquanto a gente não se conscientizar disso, a gente não consegue chegar nesse objetivo. E a dor também serve para o despertamento da consciência e do progresso moral. Porque muitas vezes, no momento da dor, muitas não, acho que em todas as vezes a gente só aprende uma coisa pela dor. A hora que a gente está sofrendo, você fala, nossa, eu não devia ter feito isso. Nossa, eu não devia ter feito aquilo. Digamos assim, uma pessoa que a vida inteira foi desregrado com a sua alimentação, com o seu corpo físico. A hora que chega no médico, o médico fala assim, ó, tá assim, assado, assado. Ele fala, nossa, se eu soubesse disso, eu tinha tomado mais cuidado há 20 anos atrás. Né? Então é isso, a gente só desperta no momento da dor. Então ela, na verdade, ao invés da gente brigar com ela, a gente tem que abraçar a nossa dor, mas não abraçar e ficar ali agarrado chorando junto com ela. Não, é abraçar a dor e buscar soluções para sair dela, né? Procurar caminhos para que a gente possa se livrar dela. Ou conviver com ela da forma mais equilibrada, né? Sem aquele sofrimento, sem vitimização. Deus é soberanamente justo e bom. As penas que permite são para o bem futuro do culpado. Por quê? Porque, na verdade, as dores que a gente sofre agora, sem lamentar, sem reclamar, de forma resignada e lutando para se melhorar, vão ser nossas advogadas na vida futura. Ou seja, expiei, paguei meu boleto, estou retornando sem pelo menos essa culpa. Tem muitas outras, uma encarnação só não é suficiente para a gente expiar tudo que a gente já fez ao longo de tantas outras encarnações. Mas pelo menos aquela a gente já resolveu, né? E a expiação tem, pois, um duplo objetivo, o de punir e o de fazer reconhecer o mal cometido. Não existe punição. Aqui a gente tem que entender o verbo punir como educar. Né? Deus nunca nos pune, Ele não nos castiga. Né? Mas vamos entender aqui o duplo objetivo, educar e o de fazer reconhecer o mal cometido. Por que muitos espíritos ficam muito tempo nas zonas obscuras no mundo espiritual? Porque retornam para o plano espiritual e não reconhecem o mal cometido. Insistem em ficar lá achando, não, eu tinha que ter matado mesmo, não, eu tinha que ter roubado mesmo, não, eu tinha que ter feito isso, eu estava no meu direito. Então, enquanto ele não reconhecer que a atitude dele foi equivocada, ele também não recebe o auxílio necessário. Deus espera que a gente se conscientize do erro, do mal que a gente cometeu. E isso acontece tanto no plano espiritual quanto no plano carnal, né? Aqui eu trouxe para vocês 3 exemplos de personalidades que enfrentaram muito sofrimento e muita dor e nem assim perderam a sua fé. Em nenhum momento foram vacilantes na sua fé. Nunca duvidaram do propósito de Deus para eles. O primeiro, né, que eu cito aqui, Chico Xavier. Né? Fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se eu fosse eu o ofensor. Magoar alguém é terrível. Chico Xavier é um exemplo mais próximo da gente, né? De quanto alguém se dedicou ao bem ao próximo, de quanto ele foi machucado por isso. Chico foi caluniado, foi rejeitado pela sua família, levou cusparada no rosto,
né? E nunca desistiu do seu propósito. Chico Xavier, se tivesse comercializado para o seu próprio gozo as obras que ele psicografou, ele teria ficado milionário, né? E muito pelo contrário, ele nunca fez uso de nenhum tostão dos livros, que ele mesmo dizia não são meus, são dos espíritos, viveu a sua vida de forma humilde, suportou todas as ofensas, tudo o que aconteceu, porque ele tinha fé, porque ele sabia do propósito de Deus para a sua vida. Chorou muitas vezes? Com certeza, ele era humano, né? E nós humanos nos magoamos, mas como ele disse, prefiro que alguém me ofenda do que eu ofender a outra pessoa, né? Então ele suportou tudo que ele passou com fé. Joana de Cusa, quem conhece a história de Joana de Cusa, né? Ela foi queimada, né? Na fogueira por se tornar cristã. Foi queimada na fogueira ao som dos apelos do seu filho pedindo abjura, ou seja, nega, mãe, nega que você é cristã, que daí iam tirá-la da fogueira. E ela pede para o filho ficar quieto, fique quieto, eu não vou renegar, eu creio em Jesus. E foi queimada, e segundo a literatura, assim que ela deixa seu corpo físico, Jesus está aguardando por Joana. Quem de nós teria essa capacidade? Hoje a gente não tem fogueira a nos perseguir, mas dependendo da situação onde nós estamos, é capaz da gente negar que é espírita. Você é espírita? Não, sou cristão. Né? Porque a gente tem medo do julgamento das outras pessoas, a gente muitas vezes não tem coragem de ser firme nas nossas convicções, né? E a gente precisa, gente, ainda mais em tempos de incentivo ao preconceito religioso, né? Não sei se vocês estão acompanhando aí, mas está tendo uns ataques aí bem complicados, né? Vindo de pessoas que deveriam disseminar a paz e muitas vezes estão fazendo o contrário. Porque no momento em que eu critico a religião de outra pessoa, a gente sabe que tem pessoas que são desequilibradas. Você pode estar incitando a violência. Nós podemos estar aqui hoje nessa reunião tão gostosa, envolvidas em luz, e entrar uma pessoa doida, né, que ouviu esse tipo de situação e falar, vocês são todos do mal, e fazer alguma coisa com a gente aqui. Pode acontecer isso, porque o mundo está um pouco desnorteado, fora do, né? Então a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, Joana de Cusa teve essa coragem e enfrentou o sofrimento que lhe cabia, firme na sua fé com Jesus, entendendo que o sofrimento era só para o corpo físico, né? Ia queimar o seu corpo físico, mas que o espírito dela não ia sofrer nenhuma consequência. E a terceira personalidade é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que para mim particularmente é um exemplo de transformação muito grande, né? Porque afinal de contas saiu de um perseguidor de cristãos para um dos maiores, né, se não o maior propagador da fé cristã, né? E sofreu muito, foi preso várias vezes, apanhou, passou fome, sua família o rejeitou, e ele desencarnou firme no seu propósito, sem medo da dor e do sofrimento, acreditando na vida espiritual, acreditando que aquilo que a gente passa é passageiro e que a gente necessita passar para a nossa depuração. Como encarar a dor com consciência espírita? A verdadeira coragem é sofrer sem se queixar. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no capítulo Bem-aventurados os aflitos, onde a gente vai encontrar, né, o bem e o mal sofrer. Leiam esse capítulo, né? Às vezes, uma vez eu fiz uma palestra e uma pessoa me perguntou, fiz uma palestra com esse tema, bem e mal sofrer, a pessoa me perguntou, mas não tem como sofrer bem, né? Porque sofrimento, é dor. Tem como sofrer bem. Porque, na verdade, o bem sofrer é você não se entregar àquela dor com queixume, com desespero, com desequilíbrio, que aquilo só vai fazer você sofrer mais. Já aconteceu com vocês, se vocês irem visitar uma pessoa no hospital que está sofrendo muito e você fala assim, nossa, eu não sei nem o que eu vou falar, porque o médico já desenganou, né, com praticamente uma despedida, como é que eu vou chegar lá? E você chega lá, você encontra a pessoa com um astral elevado. A pessoa, você sai de lá consolado, você pensou que ia levar o consolo, você sai de lá consolado, com a força,
com o equilíbrio daquela pessoa que aceitou o seu sofrimento, que entendeu que aquele momento ninguém vai passar por ela e que tem fé de que aquilo é passageiro. Então você encontra uma pessoa com bom astral. Isso é bem sofrer. Agora, o mal sofrer é aquela pessoa que só reclama. Porque só reclama, distrata quem está cuidando. Né? Quem também já não ouviu falar, nossa, eu estou cuidando da minha mãe está doente, mas ela xinga, ela briga, né? E ela acha que ela está nesse direito por estar sofrendo. Eu tenho o direito de tratar todo mundo mal, porque só eu sei a dor que eu estou sentindo. Mas a dor que você está sentindo é sua. Agradeça a Deus ainda que você tem alguém que leve um copo de água, que te dê um banho, que leve o seu alimento, que te dê o remédio na hora certa. Porque muitos não têm isso. Vejam aquele ator, Gene Hackman, vocês viram na televisão? Que ele e a esposa desencarnaram sozinhos numa mansão. Um homem riquíssimo. Riquíssimo, ele já com Alzheimer, se não me engano, e a esposa dele, que, né, acho que quase 20 anos mais nova do que ele, teve um problema de saúde, ligou para o médico, mas não deu tempo, acabou, acho que ficando inconsciente, morreu na casa e ele morreu de inanição, gente. Imaginem, 2 pessoas numa mansão, ou seja, não tem um filho que sentiu falta, não tem um vizinho que sentiu falta, não tem um colaborador. Olha que triste. Né? Então, quem tem alguém que vai lá para levar um remédio, que vai lá, que liga para a gente para saber como é que você está, isso é bênção. Né? Conservemos essas pessoas perto da gente e retribuamos também. Que às vezes a gente só fica esperando que os outros liguem para a gente. Né? Fica, porque liga para. Porque tem que ligar. Não, a gente tem que fazer também o retorno. Né? É uma via de mão dupla. Então, muitas vezes, essas pessoas estão sofrendo muito mal. Por quê? O sofrimento, que seria para ser um canal, né, de expurgo, de limpeza, não adiantou nada, porque só reclamou, só se queixou, só se revoltou, vai retornar para o plano espiritual e na próxima encarnação vai ter que passar tudo de novo. Porque enquanto a gente não pagar até o último centavo, a gente não vai se livrar daquela dívida, né? A gente deve buscar a fé raciocinada e a confiança na providência divina. Ou seja, a confiança em Deus e o que a gente aprende na doutrina espírita nos ajuda a passar por esses momentos, né? E usar o sofrimento como impulso para o bem. Ou seja, muitas vezes a gente passa por situações que nos tornam melhores. É esse o objetivo, nos tornar melhores. Então, a partir disso, vamos usar as nossas experiências ruins e superadas para ajudar outras pessoas que estão passando na mesma situação. Vamos usar o que a gente aprendeu naquele momento de dor para ajudar os outros. E não quando alguém chega e fala assim para você, porque eu estou sofrendo, estou passando... eu também já passei por isso. E tudo bem. Não, olha, eu passei por isso, é possível superar, vamos juntos buscar um caminho, foi assim que eu procedi, fui buscando caminhos, eu estou aqui para te ajudar. É dessa forma. Não é porque você sofreu que você tem que naturalizar o sofrimento do outro. Né? A gente está aqui para se ajudar. E a doutrina espírita, ela nos traz consolações, né? Afinal de contas, é o Consolador prometido, né? Então, através do conceito da reencarnação, a gente tem explicação sobre os sofrimentos que aparentemente são injustos. E nem eu falei lá no início. Quando a gente tem esse conceito muito claro na nossa mente, a gente enxerga que aquela criança ou aquela outra pessoa que está passando por um sofrimento não é injustiça, é necessidade, é aprendizado, né? Mas que mesmo por ser assim, não quer dizer que a gente não tem que fazer tudo que está ao nosso alcance para amenizar aquele sofrimento. Lei de causa e efeito, tudo tem um porquê. Né? Tudo que vai e volta, é um bumerangue. Então, se você lançou o bem, você vai receber o bem. Se lançou mal, você vai receber o mal. Não tem como fugir dessa lei divina. Imortalidade da alma. A dor não é eterna. O que a gente está passando aqui não é para o resto da nossa vida. E no livro Céu e Inferno, a gente aprende muito mais ainda, de forma mais elaborada, que não existem sofrimentos eternos. Né? Não existe inferno, ninguém vai queimar no mármore do inferno, por mais que ache chique queimar no mármore do inferno, né? Não vai queimar lá, né? Não vai, até porque mármore é geladinho, né? Mas tudo bem, né? Enfim, então a dor não é eterna, ela dura o tempo necessário para que a gente aprenda a lição.
E a gente tem o amparo dos espíritos superiores, nunca estamos sozinhos. Por mais que a gente fale, meu Deus, como é que eu estou aqui passando por isso sozinho, ninguém me ajuda? Você é que não está percebendo o auxílio. Você está envolvido em tanta reclamação, em tanta queixa, que você cria, né, como que uma barreira para que os bons espíritos possam te auxiliar. Então vamos mudar aí o teor dos pensamentos, a vibração, para que a gente possa ser auxiliado. A dor é o aguilhão que impele o espírito para frente nas sendas do progresso. Questão 258 do Livro dos Espíritos. Então não é a felicidade, a alegria, né, que nos faz alavancar. Pelo contrário, é a dor. Não vos lamentei, pois, quando sofredes. Antes bendizei o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a sua glória no céu. Então, assim, cada sofrimento, cada obstáculo, cada momento difícil que a gente supera é um degrau a mais que a gente alcança. Né? Então, tenhamos fé, sejamos firmes, sejamos perseverantes, não vamos desistir e nem fraquejar diante dos nossos obstáculos, porque é necessário que a gente os supere para a gente evoluir. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? E quando eles falam quando fala isso em Mateus capítulo 5, versículo 4, não está querendo dizer que a gente vai chorar e Jesus vem e nos consola, nos pega no colo e fica ali nos embalando como uma criança. Não. Bem-aventurados que choram porque serão consolados, porque os que choram estão passando por sofrimentos. E o consolo é vencer o sofrimento. Ou seja, os que choram, os que sofrem, quando lidam bem com o seu sofrimento, vão ascender, vão evoluir. É esse o consolo. Então, às vezes, a gente não interpreta direito as palavras do Evangelho e a gente acha isso, eu estou sofrendo, estou chorando, Deus está me embalando, está me amparando. Realmente, está te amparando, está te ajudando. Porém, o consolo que nós devemos esperar é vencer, é a vitória sobre aquele momento difícil, que vai nos trazer bons resultados, né? Então, a dor deve ser encarada como experiência humana inevitável, como eu falei. Todos nós vamos passar por sofrimento. Aliás, todos nós temos os nossos sofrimentos. Todos nós temos as nossas dores. Dores emocionais, dores físicas, né? Dores de todas as origens. Ninguém aqui na Terra, por mais que a gente olhe, a gente pega lá o Facebook, eu pego o Instagram, você fala, nossa, a pessoa só viaja, essa pessoa só tá bem, olha só, tá na casa nova, tá tomando sol na piscina. Gente, tem muita gente chorando em lençóis 400 fios, egípcios ainda, entendeu? 400 fios egípcios, está chorando igual a gente chora no nosso lá, né, no nosso algodãozinho ali, entendeu? É o mesmo choro, né? A dor é a mesma, entendeu? Então, boa posição social, essa aparência de tudo bem, é aparência. Né? É só aparência. Por acaso alguém aqui levanta descabelado, com o olho inchado e vai lá e tira uma selfie e posta no Facebook? Ninguém faz isso. A gente quer postar momentos que a gente está bem, que a gente está alegre, que a gente está viajando, né? As pessoas postam isso, mas isso não é o reflexo da nossa vida interior. Às vezes você pode estar em Paris e o seu coração está dilacerado. Vamos tirar por base aí a vida dos ricos e famosos. Quantos partem dessa vida pelo suicídio, né, pelo exagero de drogas, por coisas que denotam que a vida não estava legal, porque se tivesse legal não ia se suicidar, né? Então, isso é só aparência. Então, o Espiritismo, ele vem nos consolar e nos esclarecer para que a gente possa ter oportunidade de passar pelo que é necessário sem desespero, sem entrega à dor, sem queixume. Né? A gente precisa lembrar disso. Reclamar, já fala, a gente está clamando para que aquilo continue acontecendo. Reclamar. Né? Então a gente precisa, na verdade, agradecer. É difícil falar, nossa, muito obrigado, meu Deus, porque eu caí na garagem, quebrei o braço. Tem que agradecer. Poderia ter quebrado a coluna e ficado paraplégico, ou quebrou só o braço. Não é? Então, tudo que acontece na nossa vida é necessário e nos traz uma lição muito importante, que acaba fazendo com que a gente realmente possa caminhar em direção à luz,
a luz que existe dentro de nós, fazer brilhar a nossa própria luz, né? Se auto-iluminar. Como que é essa auto-iluminação? É nos esforçando todos os dias para compreender o propósito de Deus para nós. Qual é o propósito de Deus? Por que Deus me colocou aqui na Terra, planeta de provas e expiações, como um espírito de terceira classe, sétima ordem? Ó, gente, terceira classe, sétima ordem. Então vamos parar de falar, eu sou bonzinho. Não é. Senão você não estaria na terceira classe, estaria lá, né, nos espíritos puros, no topo da pirâmide lá da classificação dos espíritos. Não estamos aqui na base da pirâmide. Saímos há pouco tempo dos espíritos primitivos. E ainda, em alguns momentos, a gente age como primitivos. Agimos por impulso, agimos por instinto. Né? Como se a gente não soubesse das leis divinas, como se a gente não compreendesse as consequências dos nossos atos. Então, se auto-iluminar é aproveitar as oportunidades que se descortinam à nossa frente e usar isso ao nosso favor e a favor daqueles que caminham conosco. Então, era essa a mensagem que eu queria compartilhar com vocês hoje. Agradeço a oportunidade, fico muito feliz quando venho aqui. Eu sempre falo que essa casa é uma delícia, a gente volta energizado para casa e que a luz do Cristo possa envolver a cada um e as suas famílias e nos proteger de nós mesmos. Muito obrigada.